E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago um guia da defesa siciliana Dragão Acelerado, que é uma defesa excelente para você colocar no seu repertório caso você seja um jogador agressivo, tático. Não vou recomendar se você não gosta desse tipo de jogo, porque ela é uma defesa que puxa mais para a agressividade. Normalmente os jogos na Siciliana Dragão Acelerado não são jogos muito compridos, né? Normalmente algum dos dois jogadores acaba levando checkmate dentro talvez ali de 20 ou 30 lances, até mesmo quando são jogadores muito fortes. Então, sem mais delongas, bora falar um pouco dessa defesa. E para você entender a Dragão Acelerado, eu vou ter que falar da Dragão Tradicional, porque aí você entende, na verdade, o que seria acelerar a tal da Dragão e qual que é a vantagem e a desvantagem de fazer isso. Então, antes de mais nada, bora falar um pouquinho da Dragão Tradicional e depois eu entro nas linhas que eu realmente vou recomendar, que são as linhas da Dragão Acelerado, que a gente vai gastar mais tempo falando nesse vídeo, certo? Temos peão em E4 e, é claro, você vai jogar a siciliana, o primeiro lance tem que ser peão na casa de C5, que define a defesa siciliana. A razão pela qual você joga peão na casa de C5, na verdade tem mais de uma única razão, mas as principais são: você está impedindo que o oponente ocupe o centro do tabuleiro com o segundo peão, você está contestando a casa de D4, e se ele quiser tirar o seu peão do centro, ele vai ter que trocar um peão lateral, que é o peão de C, por um peão central, que teoricamente é um peão mais valioso, certo? Se esse peão vale, por exemplo, 90 centavos, esse aqui vale R$ 1. Outra coisa que você está fazendo também, ao movimentar o peão de C, é você estar liberando a saída da dama, que pode ser de valor, já que normalmente a dama sai ou para C7, ou para B6, ou para A5 relativamente cedo, a depender da linha que o jogador de brancas opte por jogar. Então, só de jogar peão na casa de C5, você já está, na verdade, fazendo algum progresso ali na sua posição, é um lance bem interessante. Temos cavalo em F3, preparando para romper o centro do tabuleiro, e aqui, peão em D6 é o lance da siciliana tradicional, que não vai ser jogado na variante acelerado, mas é importante você entender por que na acelerado esse lance não vai ser jogado, e para poder entender isso, você vai ter que entender por que ele é jogado na variante tradicional. O lance peão em D6, ele é jogado, né, na linha moderna com o objetivo de controlar a casa de E5 para você poder tirar o cavalo. Você gostaria muito de jogar cavalo em F6, só que E5. E aí a gente tem um jogo completamente diferente, onde basicamente esse cavalo vai perder tempo no centro do tabuleiro. Então em D6, o lance D6, ele é para você poder ter um cavalo em F6, basicamente forçando as brancas a tirarem o cavalo para C3, coisa que não vai acontecer na variante acelerado, né? Vai pegando aí a ideia. O jogador de branca joga peão em D4, normalmente rompendo o centro do tabuleiro, e como a gente falou, isso já meio que é uma vantagem para as pretas, porque o jogador de brancas está trocando um peão central por um peão lateral. Então depois de C por D4, cavalo por D4, nós temos essa situação onde você tem dois peões centrais, ele tem um só, mas em contrapartida ele está melhor desenvolvido com um cavalo super forte no centro do tabuleiro. Pretas jogam um cavalo em F6, pressionando o peão de E, vem cavalo em C3, e agora o lance que define a siciliana dragão é o lance que desenvolve o bispo através de um fianchetto, peão na casa de G6, e é um lance super normal, né? Super fácil de você entender. Tem várias linhas aqui da siciliana que podem ser jogadas. A partir desse momento tem 50 lances que dá para você jogar basicamente. Todos eles têm nome, todos eles têm uma quantidade insana de teoria, mas eu acho que a dragão é a mais fácil de explicar para um iniciante por que você gostaria de jogar. Né? Você quer desenvolver o bispo, você quer fazer o roque, e o bispo não vai ser muito feliz nessa diagonal, já que tem um peão aqui. Né? Se você jogar, por exemplo, de E6, primeiro, você fecha o outro bispo. E o bispo não é muito forte aqui na casa de E7, certo? Então, é mais ativo você jogar o lance peão na casa de G6. Um lance mais forte no sentido de que, se o adversário não fizer nada, seu bispo vai ficar super bem desenvolvido nessa diagonal, onde ele está, por exemplo, mirando um cavalo, outro cavalo, um peão e uma torre. Então, o sistema da dragão, ele vem com esse objetivo de você colocar esse bispo da dragão, né, de maneira extremamente ativa, onde ele vai pressionar e vai gerar táticas ao longo da diagonal, e aí você tem outras peças que vão ajudar ele a botar pressão. Por exemplo, se o jogador de brancas desenvolver de maneira passiva, sem nenhum plano especial, tipo bispo E2, roque, você vai fazer o quê? As suas peças têm casas meio definidas. O cavalo sempre vai vir para a casa de C6, por exemplo, né? Onde ele vai pressionar o centro do tabuleiro e onde, se o adversário quiser trocar o cavalo, você vai trazer mais um peão para o centro do tabuleiro, aumentando assim o seu controle central. Você vê que o cavalo já ajuda o bispo a gerar táticas. Então, se esse cavalo ficar muito solto, talvez você tenha algum descoberto com esse cavalo que vai poder sair, gerando um ataque em cima do cavalo de D4, né?
que mais? O seu bispo, por exemplo, normalmente vem para casa de D7 ou para casa de E6. E E6 é um lance mais raro, mas você vai ver quando as brancas fazem o roque longo para ele ficar ajudando no ataque, certo? Então o bispo ou para D7 ou para casa de D6. A torre normalmente vem para casa de C8 porque é onde você não tem um peão. Então você quer as suas torres nas colunas semi-abertas. Você vai depois fazer o quê? Você vai expandir na ala da dama com A6, com B5. Você vai tirar a dama para conectar torres, normalmente ou para casa de C7, ou para B6, ou para A5. A casa que fizer mais sentido a depender do sistema que você está jogando contra, né? Isso daqui vai depender do que o seu adversário faz. Então, o plano geral da Dragão é você ter as suas peças nessa configuração. Essa é uma posição, por exemplo, igual, onde é muito fácil de entender o que os dois jogadores estão tentando fazer. O que acontece é que o jogador de brancas, na verdade, tem um plano, que é um plano anti-siciliana dragão, que a gente chama de ataque iugoslavo, certo? E ele é muito mais comum conforme você for escalando o rating. Ele pode não ser tão comum caso você esteja, sei lá, nos 900, 1000, mas conforme você vai chegando nos 1500, 1600, 1800 pontos de rate, a galera vai começar a jogar mais esse lance aqui, que é o lance bispo na casa de E3, que na minha visão é o melhor lance que o jogador de brancas tem acesso. O que ele está tentando fazer quando ele joga bispo em E3? Ele, na verdade, está identificando que esse bispo tem muita importância para os seus planos, certo? Então, quando você joga bispo em G7, esse bispo ele é muito forte. Ele, ao mesmo tempo, está defendendo o seu rei, porque ele está fianquetado, impedindo que uma peça ocupe a casa de H6, por exemplo, e ele também está gerando pressão tática ao longo dessa diagonal, como a gente comentou. Então, um plano natural para as brancas é jogar depois dama em D2, bispo em H6 e trocar a melhor peça que você tem disponível, que é o bispo da casa de G7. Então, esse plano, chamado ataque iugoslavo, é um plano extremamente popular em alto nível de jogo e é um plano que você precisa estar preparado para enfrentar, quer você esteja jogando a dragão tradicional, que é o caso aqui agora. Na dragão acelerado você também vai enfrentar o mesmo plano e na hiper acelerado você vai enfrentar o mesmo plano. Então é bom você estar preparado e entender a ideia, certo? Pretas costumam jogar para tipo rock longo e ataque na ala da dama e brancas costumam jogar para esse plano. Então vamos lá. Aqui, o que o jogador de brancas quer fazer? Ele quer jogar dama em D2 para poder jogar bispo na casa de H6. Qual que é o problema? Ele não pode jogar imediato, né? Esse lance, bispo E3 seguido por dama em D2, é impreciso, porque o jogador de pretas tem, nesse instante, um lance que basicamente joga um balde de água fria completo na posição do jogador de brancas, certo? Aqui é um momento legal, se você quiser pausar o vídeo e ter isso como um exercício. O que é que você jogaria nessa posição, estando de pretas, para poder jogar um balde de água fria aqui na posição do jogador de brancas? E você vai ver que esse tema é extremamente comum e muito importante que você saiba, né? O lance, é claro, é cavalo na casa de G4. Esse é um lance muito importante, porque ao mesmo tempo você está cobrindo H6, impedindo a troca do bispo e atacando o bispo da casa de E3. Então você está fazendo duas coisas muito importantes e dessa maneira o adversário não vai conseguir impedir que esse bispo caia, certo? Ele pode, talvez o melhor plano dele seja bispo G5, aí H6, né, G5, por exemplo, mas agora o bispo não está mais na diagonal onde aquele plano funcionaria e você ainda tem pressão ao longo dessa diagonal, tá tudo certo. Mas ainda tem o problema, né, do adversário errar, por exemplo, o bispo em F4 já perde na hora, porque você vai tomar o cavalo e para trocar material e jogar E5 e beleza, né, ganhou por conta da tática. Você vê a posição completamente ganha aqui para o jogador de pretas, né? O jogo fica perfeitamente ganho se você jogar bispo por D4 seguido por E5. Então o cavalo em G4 é um lance muito forte, então o jogador de brancas precisa evitar cavalo G4, normalmente com F3, que ao mesmo tempo apoia o centro e evita cavalo G4, ao mesmo tempo prepara G4 e H4, que é a avalanche de peões. Pretas fazem o roque, vem dama em D2, cavalo em C6 desenvolvendo e pressionando o centro do tabuleiro, é muito importante, porque se bispo em H6 você pode só tomar o bispo, né? Bispo em H6 seria um erro horroroso por conta de bispo tomar bispo, e agora você ganhou, porque, né, se ele tomar, cai o cavalo. Então o que o adversário costuma fazer? Roque longo, e aqui é a posição que vai separar os jogadores que entendem o que estão fazendo na Siciliana Dragão para os jogadores que não entendem o que estão fazendo. Porque os jogadores que sabem o que estão fazendo nesse ponto não vão jogar de maneira passiva, certo? Porque se você jogar de maneira passiva, o ataque das brancas é muito forte e aí vai ser igual o Bob Fischer falou, vai ser só jogar H4, H5, checkmate. Se você jogar tipo bispo D7, A6, B5, é devagar demais. Ele vai jogar G4, depois, por exemplo, A6, né? Ele vai jogar H4, e o adversário vai partir para um ataque de checkmate que chega muito antes do seu ataque. O seu B5 aqui é muito devagar. Você vê? Ele vai jogar bispo em H6, ele vai trocar a sua peça mais forte e ele vai te dar checkmate. Então, o plano das pretas natural, depois do roque longo das brancas, é jogar o lance peão na casa de D5, que é, na verdade, um sacrifício de peão,
porque o adversário pode trocar cavalos e agora ele tem 1, 2, 3, 4 ataques na casa de D5, enquanto nós defendemos a casa apenas 3 vezes, mas com esse sacrifício de peão você basicamente gira aqui a dinâmica do jogo, porque quem vai estar atacando é você. Depois de peão por, cavalo por e dama por, a gente tem, né, no final das trocas você tá com um peão inteirinho a menos. No entanto, né, apesar de ter um peão inteirinho a menos, a gente tem uma pressão de ataque, assim, diabólica aqui na posição, onde a gente está pressionando a casa de B2. Por exemplo, torre B8 aqui já foi bastante jogado para jogar bispo por B2, sacrificando a dama mesmo. Torre B8, sacrifica a dama, ao invés de tomar de volta, você joga, por exemplo, bispo toma B2. Aí aqui agora o adversário está numa situação difícil, porque se ele caminha para D2, você toma de torre com cheque. E se ele vem para cá, ele entra num cheque descoberto e no mínimo você tem um empate com repetição de lances aqui forçado pro jogador de pretas, né? Já foi jogado também, por exemplo, dama em C7, e aí você sacrifica a torre para gerar um ataque. Se ele tomar a torre, você tem bispo em F5 ameaçando checkmate, ameaçando a dama. Você vê? É uma posição extremamente aguda, muito interessante. Mas se você for prestar atenção, o jogador de pretas perdeu tempo. Por quê? Ele jogou primeiro D6, certo? E aí depois de jogar D6, alguns lances depois ele jogou D5. E aí você pensa, e se ele só deixasse o peão na casa inicial e jogasse D5 direto? Né? Ao invés dele jogar D6 lá no início, né? Lá no segundo lance, ele jogou D6, pá. Ao invés dele jogar esse D6, o que acontece se o jogador de pretas não jogar D6 e só fizer os lances de desenvolvimento da dragão normal, né? Jogar cavalo C6, D4, né? Jogar G6, certo? Bispo em G7, jogar tudo normal, tudo como ele jogaria na outra linha. Vem o bispo aqui, a gente tira o cavalo. Aí se as brancas jogarem igual, jogo F3, eu faço o roque, joga bispo em D2, dama D2. E agora, ao invés de eu jogar o D6, né? Eu jogo o D5 direto, que é o lance que eu jogaria. Aí a gente tem a mesma coisa, exceto que eu tô um tempo à frente. Naquela posição ele já tinha rocado, aqui ele ainda nem rocou. Então aqui agora eu tenho mais ou menos a mesma posição, só que melhor, porque eu tenho um tempo à frente. Então é disso que nasce a ordem de lances que traz a Siciliana Dragão Acelerada. A ideia é, invertendo a ordem dos lances, eu dou menos liberdade ao jogador de brancas para cometer erros, porque eu estou um tempo à frente. No entanto, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com as ideias dele avançar o peão, porque eu não tenho um peão na casa de D6. Então, a Siciliana Dragão Acelerado, para muitos, é simplesmente a Siciliana Dragão, só que melhor. Só que aí a gente vai ver que não é bem assim, né? Que tem algumas coisas que o jogador de brancas pode fazer no acelerado, que ele não pode fazer na Siciliana normal, e vice-versa. Tem coisas que as brancas podem fazer na Siciliana normal, e tem coisas que ele não pode fazer no acelerado. Então, vamos só pegar aqui os lances que definem a Siciliana Dragão Acelerado, e aí a gente vai para os erros comuns, né? E eu acredito que vocês já entenderam a razão pela qual você queria jogar a Dragão Acelerado ao invés da Dragão Normal. Vamos lá. A ordem de lances da Acelerado vai ser 4, C5 pela mesma razão, contesta o centro, prepara para tirar a dama, cavalo F3, e aqui, ao invés de jogar D6, a gente vai acelerar o desenvolvimento das nossas peças e vamos jogar cavalo na casa de C6. Você vê? Ao invés de jogar D6, a gente mantém o peão aqui com o objetivo dele ir para D5 direto. E você vai ver que tem várias oportunidades do jogador de preta jogar esse peão na casa de D5 e ter uma posição muito bem, enfim, muito bem estabelecida. Brancas rompem o centro como fariam na outra linha, peão toma, cavalo toma e tem tensão imediata entre os cavalos. Uma coisa que eu vou falar para você que é um jogador iniciante, cara, se tem tensão entre os cavalos, não troca. Nem de brancas, nem de pretas. Esse é um erro muito comum, mas eu acho que eu devo comentar, né? É uma coisa mais que iniciante faz. Iniciante adora trocar a peça quando a peça tá disponível para troca, né? Eu sei porque eu já fui bem iniciante e eu sei como é que é. Mas de maneira geral, se você tomar esse cavalo, tudo que você tá fazendo é trazer uma peça dele pro centro e dificultando sua vida. E se ele tomar o seu cavalo, tudo que ele tá fazendo é trazer um peão seu pro centro e facilitando a sua vida. Então essa tensão vai ficar aqui por muito tempo, até alguém forçar a tensão a se dissipar de alguma forma. Então, novamente, cavalo em F6 não é jogado normalmente nessa ordem de lances, né? O jogador de pretas tende a jogar peão na casa de G6, que vai definir a Siciliana Dragão Acelerado. Qual que é a diferença? A diferença é que naquela outra linha, onde o cavalo vem para a casa de F6, certo? Você tá basicamente forçando as brancas a jogarem cavalo em C3. Ao jogar a variante acelerado com G6 logo de cara, você está dando a oportunidade do jogador de brancas não tirar o cavalo e jogar peão em C4, que é a estrutura de Maroczy. E nós vamos falar da estrutura de Maroczy mais tarde um pouco no vídeo
que é provavelmente a melhor opção para o jogador de brancas, mas não é algo que realisticamente você vai enfrentar se você é um cara, sei lá, com 1000, 1200, 1300, 1500, até 2000 de rating. Não é muito realista que as pessoas joguem isso, né? Mas é o lance mais comum em nível de mestre. Se possível, a linha aqui com C4 provavelmente é a melhor para o jogador de brancas. Mas a maior parte das pessoas joga, é claro, o lance cavalo na casa de C3. E aí nós temos bispo em G7, pressionando o cavalo, bispo em E3 defendendo, e cavalo na casa de F6, com o objetivo de jogar peão na casa de D5. E isso daqui é o que você vai encontrar na maior parte das vezes quando estamos jogando a Siciliana Dragão Acelerado. Então, vamos partir dessa posição e vamos falar um pouquinho aqui de alguns erros comuns que o jogador de brancas pode cometer e de quais as ideias, né, ideias mais fortes para o jogador de pretas para combater esses erros comuns. E aí também vamos aproveitar depois para falar um erro comum que o jogador de pretas pode cometer nesse caso também. Vamos lá. Primeira coisa, o jogador de brancas não pode jogar essa linha como se fosse a variante normal. O lance mais comum de longe é o lance F3. E o lance F3 é simplesmente errado, certo? O jogador de brancas não tem tempo para jogar F3. E você fala, nossa, mas o F3 é tão natural. F3, dama D2 e roque longo. É a ideia da dragão tradicional. Pois é, mas como a gente não movimentou o peão de D, se ele jogar o F3, ele vai, na verdade, cair naquela mesma linha, exceto que muito pior. Porque a gente vai fazer o roque, quando ele jogar dama D2, ele joga F3 para isso, a gente vai jogar peão em D5 direto. Bora dar uma olhada no que o jogador de brancas pode fazer aqui. Certo? Vamos dizer que as brancas tomem o cavalo, que é o que mais se joga. Cavalo por cavalo faz total sentido, certo? Para aliviar a pressão ao longo da diagonal, trocar material e ao mesmo tempo liberar o ataque da dama no peão. Cavalo por cavalo faz sentido. A gente toma de volta, é claro, para restabelecer o controle material. E o jogador de brancas nessa posição possui uma certa pressão no peão da casa de D5. Na outra linha, ele tinha 4 ataques. Ele tinha 1, 2, 3 e uma torre em D1. Nessa linha não tem torre em D1, então, na verdade, o jogador de brancas tem 3 ataques e nós temos 3 defesas. Então, primeiramente, se ele troca, certo? A gente tem, simplesmente, se a gente quiser aqui, a opção de tomar de volta, né? E aí a gente fica com um peão a mais no centro do tabuleiro. O adversário faz o roque longo. Você pode apoiar o seu peão com E6, você pode só tirar a dama do meio do caminho com dama na casa de C7. Você tem mais controle central do que o adversário. Você vai jogar ideias, por exemplo, do peão na casa de E5. Se cavalo por D5 for jogado, né? Cavalo toma de volta, dama toma, e você tem aquela pressão de ataque insana no rei do adversário, com bispo em F5, com torre B8, com torre C8, né? É uma posição que certamente o jogador de brancas não vai conseguir segurar. E você tem também como escolha, né? Se ele tomar aqui, você tomar de cavalo, ao invés de tomar de peão. E tomando de cavalo, a linha fica mais aguda ainda, porque a gente tem pressão na casa de C3, certo? A posição aqui ela fica muito difícil para as brancas segurarem. Eu recomendo o quê? Eu recomendo tomar de peão, depois do roque longo, jogar dama em C7, gambita esse peão, e a gente tem uma posição de ataque absurda. E6 aqui também, nada de errado com o lance, né? O jogador de brancas vai partir para o ataque, bispo na casa de H6 provavelmente vai vir, e aqui, por exemplo, vai ser ataque dos dois jogadores, mas as pretas têm mais presença no centro do tabuleiro. Então, o lance F3 para o jogador de brancas não é o lance mais forte. Nós já vimos exatamente como a gente vai, jogar contra esse lance peão na casa de F3 nesse momento. Então, qual é o lance mais forte para o jogador de brancas? Ele quer impedir justamente o que a gente quer fazer. A gente quer fazer o quê? Roque e D5. Se ele jogar, tipo, bispo em E2, o que a gente vai fazer? Vai fazer o roque e vai jogar D5. Se ele jogar, sei lá, H3, um lance que não faz sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o roque e a gente vai jogar D5, certo? Então, o que você faz se o adversário não seguir o script? Você faz o roque e joga D5. Fechou? Fechou. Outro erro comum, dama D2, esse a gente já viu. Dama em D2 sem o F3 vai ser respondido sempre com cavalo em G4, tá? Agora, qual que é a ideia das brancas, então? Ele quer parar o D5. Então, é muito importante para ele parar que a gente conteste o centro do tabuleiro. Porque se a gente não tiver a habilidade de jogar peão na casa de D5, fica muito mais difícil de jogar essa posição para as pretas sem o controle central. Então o lance para ele é o lance de desenvolvimento bispo em C4. E não é um lance de desenvolvimento aleatório, é um lance com um objetivo muito claro, que é de parar que o jogador de preta jogue peão na casa de D5, certo? Ou pelo menos temporariamente coibir esse lance. Isso não quer dizer que a posição vai seguir livre de erros para o jogador de branca se ele chegou até aqui. Mas quer dizer que as brancas pelo menos estão impedindo o nosso plano principal por hora, e essa é a linha mais dura de enfrentar estando de preta, certo?
Aqui, natural, a gente vai fazer o roque como a gente faria em outras situações, e nós estamos, na verdade, com uma ameaça, que não parece, mas as brancas têm, as pretas têm uma ameaça. Qual a ameaça que a gente tem? Nós temos a ameaça de tomar o peão de E4, eliminando a presença central do nosso oponente. Então, se o adversário não fizer nada, nesse caso, tem uma tática que é super comum, que é muito importante que você conheça. Quer você joga essa linha, quer você jogue outras, porque é uma tática que surge a partir da italiana, é uma tática que surge a partir da Pirc, é uma tática que surge a partir da Viena, de N aberturas, né? Se as brancas fizerem um lance pouco forçado, tipo roque, por exemplo, a gente pode pegar o controle central jogando o cavalo por E4, que é uma tática comum. Você entrega o cavalo, mas você recupera o material no duplo, peão na casa de D5. Por que essa tática é vantajosa em primeiro lugar, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem de você fazer isso é que você elimina a pressão central que ele tinha. Ele tinha super controle sobre essa casa. Você elimina esse peão e estabelece um peão seu no centro do tabuleiro, que é uma coisa que você não tinha antes. Então, apesar do material ficar igual, você entrega uma peça por um peão, depois você recupera uma peça e o adversário recupera um peão, o controle central que o jogador de pretas tem agora é um controle que ele não teria em outras linhas, certo? Então aqui as pretas no mínimo igualizaram e os planos vão ser similares aos planos das outras variantes que a gente viu, com a ideia de você jogar principalmente pela coluna C, que é a sua coluna semi-aberta. Se ele trocar em C6, né, aí você vai ter que se adaptar à nova estrutura de peões, jogando pela coluna B, onde a torre vai auxiliar o ataque com o bispo, né? Bispo em D3 aqui é o melhor lance, você já tem pressão na diagonal com o bispo, né? Você toma o cavalo, ele toma de volta. Aqui, por exemplo, torre B8 faz total sentido, eu acho que faz mais sentido do que defender o peão, mas você pode jogar dama C7, pode jogar bispo em A6 com o tempo na torre, tem muitos lances que são jogáveis nessa posição, mas é uma posição, no mínimo, igual para o jogador de preta se você não tiver levemente melhor por ter mais peões centrais. Aqui, apesar da estrutura não estar das melhores, certo? Então, caso o adversário não faça nada, cavalo por E4 vai ser jogado. E se o adversário jogar o F3? Que a gente já discutiu, né? O F3 ele não é um lance muito bacana. Como que a gente puniria na outra linha? Um D5. Só que agora não dá para jogar D5, porque tem um bispo na casa de C4. Acontece que agora a gente vai colher os benefícios de ter tirado o peão de C, tirando a dama, porque aqui o jogador de pretas tem, na verdade, ganho de material forçado. O F3, acredite ou não, nessa posição é um erro porque desdefende o bispo, né? É o tipo de coisa que você não espera, o bispo tá solto agora, então o F3 ele é problema, porque o bispo fica solto. O jogador de pretas tem acesso a um lance muito, muito difícil de jogar, se você já não conhecer a teoria, por isso que eu venho te apresentar dama na casa de B6, forçando o ganho de material. Esse lance é muito bacana, porque você está aproveitando que o bispo está solto, que esse cavalo não pode jogar nenhum descoberto sem o bispo cair com cheque. Então ele não pode jogar, sei lá, cavalo em E6, por cavalo, até cavalo em F5 que parece bom, não é bom, né? Cavalo em F5 parece bom porque segura o bispo, mas aí que tá, você tá com um ataque duplo, você tá pressionando o cavalo, o bispo, mas tá pressionando o peão de B. Então se ele tentar, sei lá, cavalo em F5, né, algo assim, um descoberto na dama por peão de B e tá caindo tudo, tá caindo o cavalo com cheque, né, depois que cai o cavalo com cheque, tá caindo o bispo de C4, a posição dele já tá, assim, caindo aos pedaços e, obviamente, o jogador de pretas está ganho porque tem um cavalo caindo com cheque, você defendeu o cavalo, tem uma torre caindo com cheque, tomar o bispo aqui, vai cair um cavalo, depois a gente toma de volta, né, tá tudo caindo aqui pro jogador de brancas. Então, o lance dama em B6 é um lance que força a vitória de material, porque a gente pressiona tanto o cavalo, certo? E estamos pressionando o peão de B. A melhor tentativa a qual ele tem acesso é o lance bispo de volta para B3, defendendo o peão da casa de B2. E agora a gente tem a pressão tática que eu tanto comentei do bispo na casa de G7, certo? Esse bispo ele gera a tal da pressão tática que eu comentei, porque ele está gerando a possibilidade da gente jogar cavalo por E4, adicionando um terceiro ataque ao cavalo da casa de D4. Então, nessa situação, se ele simplesmente toma de volta a peça sacrificada, seja de peão, seja de cavalo, nós vamos trocar material na casa de D4 e eu recomendo tomar de bispo para forçar a troca da maior quantidade de material que for possível, já que agora você tem um peão a mais. Então, trocando tudo, a posição fica mais fácil de converter. A gente converte aqui para um final de jogo ganho para o jogador de pretas por vantagem material. Provável que cavalo em D5 seja a melhor resposta, depois de cavalo por E4, cavalo em D5, certo? Gerando um ataque na sua dama, essa é provavelmente a melhor resposta do adversário, mas a dama sai com cheque, tá tudo certo.
dama em A5, peão em C3 e agora você escolhe o que você quer fazer da vida. Tem um cavalo caindo aqui, tira ele, beleza. Posição melhor para as pretas porque tem um peão a mais. Então, depois do bispo em C4, certo? O jogador de brancas ainda não pode jogar o lance mais comum, F3, não pode jogar roque, que também é super comum. Ele tem que conhecer a teoria e ele tem que parar a nossa ameaça de jogar cavalo por E4. Não pode jogar dama D2, por conta do cavalo G4 também, né? Ele deve jogar o quê? Ele deve jogar o lance bispo de volta para a casa de B3, que é um lance bem difícil de você encontrar na hora se você já não conhece, né, esse lance. Se você não conhecer bispo de volta para B3, você provavelmente não encontra na hora. Por que bispo de volta para B3 é um lance tão forte? É um lance bom porque elimina a nossa possibilidade de jogar cavalo por E4 e elimina também a possibilidade das pretas jogarem peão na casa de D5 de maneira imediata, certo? Então a gente não vai conseguir jogar esse D5 agora, a gente vai ter que preparar um pouco melhor o lance. Caso ele jogue bispo em B3, agora sim, né, o jogador de pretas vai aceitar o fato de que, ok, o D5 é impossível, não dá para forçar, e vai jogar, por exemplo, o peão em D6. E agora que a gente comprometeu o lance jogando peão em D6, ele pode comprometer o lance jogando peão em F3, e dama em B6, por exemplo, já não vai ser aquele lance espetacular, porque não vem com pressão no peão de B. Então a gente vai simplesmente desenvolver, o adversário vai simplesmente jogar dama D2 para jogar para dragão pro ataque tradicional, e nós vamos jogar para dragão tradicional também. Então você vê que houve uma transposição. A dragão acelerado virou a dragão tradicional porque o jogador de brancas jogou bem. Então, o que a gente está fazendo quando a gente acelera a dragão? A gente está dando a oportunidade para o adversário cometer alguns erros até a gente chegar na posição meio que normal da siciliana dragão. E aí depois a gente vai ver um meio jogo aqui de uma partida modelo para você entender como desenvolver esse tipo de posição para uma vitória, porque o jogador de pretas tem um ataque muito forte para ser jogado a partir dessa posição, que é um ataque normalmente utilizando a pressão da coluna C. Então, a gente vai chegar lá, né, na partida modelo que eu trouxe aqui para as pretas, a partir de uma posição similar a essa, que é uma partida do Caruana. Antes disso, eu quero falar de um erro comum, que é um erro que o jogador de pretas às vezes pode cometer. E aqui a gente vem na partida modelo para o jogador de brancas. Uma coisa que as pretas podem tentar fazer é não jogar D6. É falar o seguinte, não, eu vou jogar D5. Eu vou porque eu vou jogar o D5 que eu quero. E aí ele joga para cavalo em A5, certo? E esse é um lance que o Reshevsky jogou contra o Bob Fischer, né? E nessa posição, o sonho das pretas é que as brancas errem, não percebam o que está por vir, joguem, sei lá, F3, e o jogador de pretas vai conseguir cavalo por B3, e quando você tomar de volta, ele vai conseguir jogar o D5 que ele estava tentando jogar, e basicamente tudo deu certo para as pretas de novo. Mas, o que o Bob Fischer fez quando veio o cavalo em A5 do Reshevsky, né? O Bob Fischer joga o lance peão na casa de E5. E aqui, o que ele tá fazendo? Ele tá punindo as pretas por não terem jogado D6. Você vê o tanto que o D6 é um lance importante? D6 aqui, ele vem com uma razão para parar o jogador de brancas de desenvolver todas as nossas peças. Cavalo em A5 aqui, que foi jogado pelo Reshevsky, faz total sentido. Mas vem o E5. E de repente, o jogador de pretas tem algumas escolhas muito difíceis a fazer. Porque, por exemplo, se ele decidir capturar na casa de B3, vai seguir a captura na casa de F6. E se a gente for seguindo a trilha lógica das capturas, as pretas estão trocando cavalo, cavalo e bispo, 9 pontos de material, por bispo, torre e peão, também 9 pontos de material. Vamos ver onde isso leva? Cavalo toma bispo, peão toma cavalo. Até aqui o material é igual. Cavalo toma torre, ganhando uma torre. Peão toma bispo, ganhando um bispo. Cavalo toma peão. Cavalo toma, ganhando cavalo. Rei toma. E o material tá mais ou menos igual. Na verdade, pretas ainda ganharam um peão a mais, né? Então o material tá favorável para as pretas. No entanto, essa sequência foi muito boa para as brancas, porque brancas têm 3 peças desenvolvidas. Na verdade, 4, porque dama em D2 vem com tempo. Então, brancas têm 4 peças desenvolvidas, certo? O roque pronto para ser feito. Casas fracas prontas para explorar, e o jogador de pretas não tem nada. Tudo na casa inicial, né? E a posição completamente perdida com uma vantagem de 2 pontos no engine aqui para o jogador de brancas, né? Obviamente, ganho para as brancas. Então o Reshevsky não foi para essa linha de cavalo toma bispo. Ele jogou o quê? O lance mais normal, tem que mexer o cavalo. Onde que eu vou que o cavalo não seja perdido, né? Porque se o cavalo for para o canto, G4 ganha a peça. Você vê, o cavalo não tem para onde ir. Então, cavalo em E8, certo? Cavalo em E8. O lance do Reshevsky parece fazer total sentido. Ele ainda vai conseguir cavalo por bispo, talvez não consiga D5, mas continua jogando. Mas aqui vem o brilhantismo,
né, do Bob Fischer. Porque o Bob Fischer ele inventou uma armadilha nessa linha para o jogador de brancas, que é muito importante que você conheça, quer esteja jogando de brancas, quer esteja jogando de pretas. E agora é o seu momento para pausar esse vídeo e tentar encontrar o lance absolutamente brilhante do Bob Fischer, que fez a linha cavalinho A5 ser completamente abandonada. Vamos lá. Eu espero muito que você tenha encontrado, porque esse daqui é bonito pra caramba, né? O Fischer jogou bispo por F7, que é um lance, assim, espetacular. E a ideia do lance não é nem clara, né? Você vê o lance e nem faz sentido. Por que jogou bispo por F7? Você não sabe o próximo. Esse daqui eu vou dar um brilhante pra ele. Pera aí, esse daqui é brilhante, né? Aqui, ó, jogada excelente, brilhante. A ideia é que, independente de como o adversário tome, cavalo em E6 vem na próxima. E a dama tá presa. Esse também eu vou dar um brilhante. Inclusive, o link para esse estudo vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, se você quiser revisar todas as linhas, tá tudo anotado, né? Eu montei o estudo bonitinho para você revisar todas as linhas e tá na descrição do vídeo, tá? Cavalinho E6 prende a dama. E agora, o jogador de pretas não tem lance. Se tomar, cai a dama de graça, a dama não tem por onde sair, é um lance muito bonito. E se tomar de rei, dá na mesma, cavalinho E6 prende a dama da mesma forma, porque rei toma cavalo, leva mate. A ideia de rei toma cavalo vai levar mate para dama cheque, peão cheque, certo? Aí aqui acho que dama cheque de novo, né? E sei lá, torre G1, dama G4 é mate. Né? E se, sei lá, D5, torre G5 vai dar mate também, né? Dama em H4 agora. Cheque mate. Não precisa decorar nada disso, né? É só você ir dando cheque no rei que uma hora vai ser mate. Mas a ideia geral é essa. Então, essa, por exemplo, é uma partida modelo para o jogador de brancas, né? Cavalinho A5, E5, bispo por F7, né? E a gente tem aqui o tipo de ataque o jogador de brancas quer fazer. Agora, bora dar uma olhada em uma partida real na Dragão Acelerado, que foi jogada, inclusive, recentemente, né? Uma partida do ano passado, que foi jogada entre Fabiano Caruana e Jan Nepomniachtchi. E nessa partida você vai entender qual que é o plano, como que o jogador de pretas de fato desenvolve esse ataque. É uma partida modelo na Dragão Acelerado. Então, vamos lá. Brancas começa com E4, o Fabiano joga C5, vem cavalinho F3, e ao invés de jogar acelerado, na verdade, o que o Fabiano faz é jogar G6 direto, que é dragão hiper acelerado. Você vê, já mudou, porque não tá jogando acelerado com cavalo C6, e aí espera as brancas abrirem o centro para poder jogar peão na casa de G6. Esse daqui é acelerado. Não, ele jogou G6 direto. Qual que é a diferença, certo? Aqui já vamos aproveitar para falar. Uma coisa que eu comentei é que se você joga acelerado, né, você não tá forçando o cavalo em C3. Quando você joga G6, você tá dando a opção dele jogar C4. Então, quanto mais você acelera o dragão, mais opções você dá pro seu adversário e mais teoria você tem que conhecer. Mas é claro, ele vai ter que jogar de maneira mais precisa para não perder para uma daquelas N armadilhas que tem na linha. Agora, quando você joga da maneira que o Fabiano jogou G6 direto, se as brancas não quiserem romper o centro, elas nem rompem, elas têm a possibilidade de jogar tipo C3 e jogar com o centro fechado. E basicamente nenhum dos temas que a gente estudou vai importar. Bispo G7 não tem um cavalo em D4, não tem um cavalo em C3, não tem nada para o seu bispo nessa diagonal. Brancas vão manter o centro fechado, vão jogar bispo em C4 e tá tudo certo, né? A posição vai seguir com o bispo basicamente morto na diagonal. Então, quanto mais você acelera o dragão, mais você dá opções pro seu oponente, tá? Então, melhor você tem que jogar. Se você quiser jogar tradicional depois de ouvir isso, sinta-se à vontade, né? Você viu que a dragão acelerado basicamente transpõe para tradicional. Então, enfim, essa partida que a gente vai ver aqui também vai acabar em linhas tradicionais logo logo. A gente tem D4, Nepo rompeu o centro mesmo assim, então a gente vai para uma posição do dragão acelerado. Peão toma, cavalo toma, bispo em G7, cavalo em C3, mesmo sem a necessidade de tirar o cavalo, o Nepo jogou, ele poderia ter jogado C4, como a gente discutiu. Cavalo em C6 pressionando o cavalo, bispo em E3 defendendo, cavalo em F6, e aqui já começam as possibilidades de armadilha, como a gente comentou. O lance mais importante para as brancas tem que jogar bispo em C4 e tem que ser agora para parar a ideia do roque seguido por D5. Qualquer outra coisa, roque seguido por D5. Então, bispo C4, roque. Tá ameaçando o quê? Cavalo por E4, como a gente comentou, seguido por D5. Então, bispo em B3. E agora o Fabiano joga D6 e transpusemos de volta para a variante tradicional, né, da defesa siciliana, porque finalmente as brancas têm tempo para jogar o F3. E agora a gente vai ver como que o jogador de pretas desenrola o seu ataque nessa linha. Porque o que as pretas têm para atacar? O jogador de pretas tem essa diagonal, que é muito forte, a gente vai utilizá-la, e as pretas têm a coluna C,
que é muito forte, a gente vai utilizá-la. Então, dama em A5 é o lance de escolha aqui do Fabiano, desenvolvendo a dama em uma casa onde ela faz pressão na ala da dama, que é onde o jogador de brancas vai querer fazer o roque. A gente tem, por parte do Nepo, um lance super esquisito, dama em D3, que é um lance bem diferente, né? Espera-se que dama em D2 seja jogado. E seguiria, provavelmente, bispo em D7, roque longo, torre C8, algo assim, certo? Na verdade, torre de F em C8 é mais preciso, porque se seguir bispo em H6, você pode negar a troca, né? Se não tiver uma torre aqui. Só um detalhe interessante para você ficar de olho, né? Na hora de trazer a torre, traga a torre de F. Mais um detalhe para você ficar ligado. Mas na partida, dama em D3 por parte do Nepo. E o que o Caruana vai fazer? Ele vai aproveitar da presença da dama na casa de D3 para trazer o cavalo para C4. Essa é uma manobra tradicional muito comum, muito importante que você saiba. Cavalo em E5 e eventualmente cavalo em C4 quando der para jogar o lance. Por quê? Com qual razão o cavalo vem para C4? Para se livrar desse bispo, né, que é um defensor do rei do jogador de brancas. Bispo D7 por parte do Fabiano, roque longo, torre de F em C8, eu já expliquei porque a torre de F não a torre de A, porque se bispo em H6 vier em qualquer momento, você tem a possibilidade de jogar bispo de volta para H8, e rei B1 foi jogado aqui por parte do Jan Nepomniachtchi. Cavalo em C4 por parte das pretas, pressionando aqui o par de bispos, né? Tá atacando a dama, tá atacando o bispo, então um dos bispos vai ser perdido. Seja o bispo de B3 que vai ser trocado, seja o bispo de E3. Como as brancas têm aquele plano do ataque yugoslavo, o jogador de brancas toma o cavalo e agora o Fabiano toma de torre. Já, na verdade, pressionando aqui, já gerando uma ideia de dobrar torres ao longo da coluna C, auxiliando o ataque aqui ao longo da diagonal. Vem G4 por parte do Nepo, né, atacando na ala do rei. E aqui a partida já começa a ficar super interessante. Por quê? Né? Torre de A em C8 é o lance que eu acho que a maior parte das pessoas jogaria. E provavelmente até o lance mais forte. O Engine está recomendando torre de A para casa de C8. E qual seria o tema, né? Quais seriam as ideias aqui para o jogador de pretas? Como que a gente geraria um ataque? Vamos dizer que ele joga, sei lá, um H4. A ideia agora, né, para o jogador de pretas, por incrível que pareça, é a ideia do sacrifício de qualidade em cima do cavalo. O Engine tá vendo uma linha insana, né, de bispo por G4, seguido por torre por C3. Eu não sei por que você teve que sacrificar o bispo para sacrificar a qualidade. Eu acho que o sacrifício de qualidade funciona, não? A ideia aqui é a gente sacrificar a qualidade, né? Com qual intenção esse sacrifício de qualidade é jogado? Ele vem com a intenção de enfraquecer o rei do jogador de brancas e a gente vai, né, jogar agora para atacar esse rei. O Engine estava sugerindo bispo por G4, olha que interessante, que intenso, né? Se tomar de volta, torre por C3, se tomar de volta, cavalo por E4, por isso sacrificou o bispo, né? E agora a gente tem uma pressão na dama e no peão de C, e as brancas estão levando mate. Essa é a ideia, né? Dama D3, cavalo por C3, dama por H2, por A2, né? E você entendeu a ideia, a dinâmica do ataque das pretas. A dinâmica tende a vir com essa dobra de torres na coluna C, esse sacrifício de qualidade em cima do cavalo. O Fabiano Caruana joga bispo em E6, gerando uma ameaça muito clara. Qual que é a ameaça clara? Exatamente a que vimos. A ameaça é sacrificar a qualidade e, na sequência, dar mate, né? Sacrifica a qualidade e dá checkmate. Então, quando ele joga bispo em E6, o Nepo joga cavalo de volta para B3, certo? E aí a gente tem a dama na casa de A6 aqui por parte do Fabiano, mantendo a dama pressionando A2, mantendo teminhas, né? Quais os teminhas? Do sacrifício de qualidade e, eventualmente, um ataque em cima do rei do jogador de brancas. Bispo em D4 é jogado por parte do Nepo, colocando o bispo nessa diagonal para aliviar o ataque das brancas, torre em A8 dobrando, e G5 chutando o cavalo. E nessa posição, porque nós temos torres dobradas na coluna C e uma pressão insana de ataque ao longo da coluna C, o Nepo, na verdade, deixou passar uma tática. Quando ele joga esse G5, ele tá esperando um lance passivo, tá esperando cavalo em E8. Depois da troca de bispos, certo? Basicamente, o ataque das pretas morre, porque o bispo ele é muito importante para o nosso ataque ao longo dessa diagonal. Mas o G5 convida um lance que vem com o tempo, que é o lance cavalo por E4. E de cara, você vê que o ataque das pretas deu certo. Por quê? A torre pressiona o bispo e a torre pressiona C2. Então, nessa circunstância, se você tomar, por exemplo, de cavalo, né, vai vir torre tomar bispo,
pressionando ali o bispo, né? E quando você toma de volta, você vai levar mate. Dama por A2. Então, olha como o par de bispos tá funcionando a favor do jogador de pretas. O par de bispos aqui, ó, tá sendo monstruoso. Porque esse cavalo não pode se movimentar direito, né? Torre por bispo tá sendo ameaçado. Então, F toma cavalo, né? Bispo por D4 e você, se tomar de volta, né? A torre vai se movimentar com o tempo no peão de A. Justamente o que acontece. Cavalo toma de volta. Brancas tem mais material, a gente sacrificou um cavalo, mas torre por C3 com o tempo. O lance vem com o tempo. A gente tá ameaçando dama por A2 cheque e dama em A1 cheque mate. Se você jogar cavalo tomar bispo, certo? Torre toma C2 com o tempo na dama. Né? E também pressionando tudo. Então, o Nepo joga A3 para não cair o peão de A. Vem agora dama em C4, ameaçando mate. E B3 defendendo por hora. Dama em C5, certo? Pressionando o peão de A. Torre C1 aqui por parte do Nepo para defender C2 e deixando o peão de A cair. E não tinha muito que pudesse ser feito, né? Um lance como o rei na casa de A2 não segura. Né? Parece que segura, mas não é necessariamente um lance que vai segurar por muito tempo. Por quê? As pretas vão eventualmente chutar esse cavalo. A ideia é bispo saindo dessa diagonal para jogar E5. A gente vai chutar esse cavalo, né? Então qualquer coisa aqui, E5 vai vir chutando o cavalo, vai tomar em C2 ganhando a dama. Se torre C1 for jogado, são 3 ataques, então o E5 ainda vai ganhar. E depois a gente vai tomar aqui, enfim, a posição fica ganha para o jogador de pretas. Por consequência, o Nepo deixa o peão cair. O Fabiano toma. O Nepo joga H4 para tentar gerar um ataque por aqui. E agora o Fabiano gera um levantamento de torre. Vem torre C1. E ele sacrifica na casa de B3, que acaba sinalizando o fim do jogo. Porque é muito material na cara do rei. E certamente isso vai levar a checkmate se você aceita o sacrifício, né? Se C toma B3, torre toma cheque. Cavalo toma, dama toma cheque. Se você cobrir de dama, você vai perder aqui o jogo com dama na casa de D3. Rei na casa de A1, torre na casa de A5, você já vai ter que entregar a dama. O mais interessante é que a gente nem toma a dama que está entregue, né? Quando você joga essa, é dama em C3, rei na casa de B1, torre B5, e de repente não tem lance de rei. Só dá para defender de dama, né? E agora vai ser mate. Defende dama e leva checkmate. Então, esse, por exemplo, é um ataque que você vê por parte do Caruana, que exemplifica o plano, as manobras típicas das pretas, né? Você quer o quê? Você quer um cavalo vindo para C4, te ajudando a dobrar torres, e você quer a torre de F vindo para a coluna C, e depois que você tiver com torres dobradas, você quer ficar ameaçando os sacrifícios de qualidade. Se funciona no jogador do calibre do Nepo, pode ter certeza que vai funcionar também no Jorginho 123 aí, que é o seu oponente de 600, 700 de rating do chess.com. Falta só uma coisa pra gente finalizar, que é ver a ideia geral do sistema de Marox, que pra mim é a melhor estrutura que o jogador de brancas pode jogar pra montar, certo? Então a gente vê o sistema de Marox e aí a gente finaliza esse vídeo. Então agora estamos de volta na posição que define a dragão acelerado, e aqui o adversário pode, claro, jogar cavalo em C3, a gente já viu as linhas com cavalo em C3, mas a gente vai dispor de um pouco de tempo para comentar o lance C4, né, que é a estrutura de Marox, e é muito mais difícil para o jogador de pretas jogar. Se você quiser, você pode seguir jogando da mesma maneira que a gente viu na dragão tradicional e na dragão acelerado. A diferença é que você não vai conseguir jogar D5. Então, por exemplo, o bispo em G7 ameaça o cavalo, bispo em E3 defende, cavalo F6 ameaça o peão, cavalo C3 defende, roque, F3 das brancas para parar cavalo G4, D6, certo? Dama em D2, dama em A5, exatamente como a gente viu na partida do Caruana. O plano para o jogador de pretas vai ser um ataque na ala do rei, da dama com o cavalo em E5, pressionando C4, utilizar da coluna C para gerar o seu ataque, certo? Mas vai ser um pouco mais difícil de você jogar por conta do controle central do jogador de brancas. O que vai de fato mudar nessa linha é que você tem um alvo a mais para pressionar também, que é o peão da casa de C4, que não é um alvo que você tinha nas outras linhas. Então, uma coisa que você pode fazer, e uma linha que eu vou demonstrar aqui agora, que é uma linha teórica que existe, é a linha de cavalo em F6, ameaçando o peão, seguido por cavalo por D4, certo? Com qual ideia você quer fazer isso? Você quer fazer isso para poder liberar a casa de E6 para você trazer o bispo, né? Você toma esse cavalo para você poder impedir que ele controle a casa de E6, e agora você tem como jogar peão em D6, seguido depois por bispo em E6, torre em C8, e você vai jogar para pôr um pouco de pressão
no peão da casa de C4. Então a ideia é bispo em E3, bispo G7, F3 roque, tudo normal. Dama em D2 é o lance mais jogado pelas brancas para tentar o plano tradicional, isso tudo é teórico. E bispo em E6 e você tem pressão no peão de C4. Se o adversário ceder e jogar B3, você tem pressão ao longo dessa diagonal e dessa com dama em A5, né? Então você pelo menos forçou o enfraquecimento aqui do adversário. A posição ainda segue muito igual, né? Torre na casa de C1, torre na casa de C8, é a torre de F, não a torre de A. Para caso ele jogar bispo em HC, você poder trazer o bispo de volta. São ideias que a gente vai acumulando. A posição segue mais ou menos igual, mas você vê que as pretas têm um plano pelo menos. E se o adversário se recusar a jogar o B3, né? Quando ele joga, tem pressão tática também. Por exemplo, com a torre em C8, tem pressão tática de bispo toma cavalo prendendo a dama. Você pode jogar D5. Apesar de não parecer que você pode jogar D5. Né? Se o adversário toma, você toma de cavalo, com a ameaça de bispo toma cavalo, ganhando a dama do adversário. Então ele não pode, por exemplo, nessa circunstância, jogar peão toma de volta. Né? Se ele troca aqui em D5, beleza, você pode simplesmente tomar a torre dele. Então a gente pode utilizar da pressão tática no peão de C, né? A gente pode usar da pressão tática ao longo das diagonais para gerar jogo jogando contra o sistema de Maroczy, mas de maneira geral você pode só jogar normal mesmo, né? Só que o adversário vai ter um pouco mais de controle na casa de D5. Se o sistema de Maroczy você chegar na conclusão, tá, isso aqui é muito difícil de enfrentar, não tô conseguindo jogar contra, o que eu posso fazer? Você pode voltar na siciliana dragão tradicional que a gente comentou, né? A dragão tradicional não permite ao jogador de brancas jogar peão na casa de C4, porque por essa ordem de lances ele pressiona E4, forçando a gente a trazer um cavalo para C3. Então você vê que tudo tem um pró e um contra, né? A dragão acelerado, no caso, tem o pró de ser mais aguda, do adversário ter toda a pressão tática que ele tem que acertar mais lances, mas tem o contra de que as brancas têm a opção de optar entre vários sistemas que ele pode ou não jogar, e aí vai depender do seu conforto de jogo para enfrentar cada um deles. E aí, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha curtido. Eu não pedi ainda, então se você viu até o final, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.